Bom dia para toda a família Canção Nova. Pois é, agora é hora de ficar bem informado aqui na Canção Nova e a gente vai lá dar uma olhadinha no céu de São Paulo, onde a gente fala ao vivo. Pois é, olha por aqui, dia nublado e com garoa na Vila Mariana. Agora de manhã tem previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. A máxima de hoje não passa dos 22 graus. Olha que manhã gelada, agora 9 horas e 32 minutos. Mas aqui no CN Notícias tem também alerta para o desperdício de água. Além da baixa dos reservatórios, metade da água potável, quase metade da água potável, olha só, é desperdiçada no Brasil. A nossa equipe também vai mostrar a expectativa para a sexta semana de depoimentos na CPI da Covid. E ainda a programação hoje dos 80 anos do Padre Zezinho. Vamos juntos, até 10 da manhã daqui a pouco, a gente mostra a previsão do tempo para todo o Brasil. Seguimos para o intervalo com imagens de Campo Grande. Na capital de Mato Grosso, dia de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, os termômetros entre 20 e 29 graus. A gente começa essa edição do CN Notícias indo lá para Brasília para acompanhar, a CPI da Covid-19 entra na sexta semana de depoimentos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, volta a falar na CPI da Covid-19. O depoimento está marcado para esta terça-feira. Durante a semana também serão ouvidos o ex-secretário do Ministério da Saúde, Élcio Franco, na quarta-feira, e o governador do Amazonas, Wilson Lima, no dia 10, quinta-feira. A CPI encerra os trabalhos na sexta-feira, ouvindo médicos e cientistas. Reconvocado no final de maio para dar novas explicações à CPI, Queiroga não era esperado tão cedo de volta ao Senado, mas os parlamentares que fazem parte da comissão decidiram antecipar a fala do ministro, depois do presidente Jair Bolsonaro ter participado de manifestações sem máscara e ter confirmado que o país irá sediar a Copa América, o campeonato que começa no próximo dia 13. Já o governador do Amazonas, Wilson Lima, será o primeiro gestor estadual a falar na CPI. O depoimento deve trazer mais detalhes sobre a crise de oxigênio que atingiu o estado no início do ano. E hoje também devem ser votados requerimentos de convocação do ex-ministro da Cidadania e deputado Osmar Terra. A CPI da Covid também pretende convocar o vereador Carlos Bolsonaro. A gente muda de assunto. Em todo o Brasil, 11 milhões de pessoas ainda não fizeram a prova de vida exigida pela Previdência Social. Para evitar aglomeração, o órgão fez um escalonamento. Retornou a necessidade da prova de vida do INSS. Muita gente já sabe que desde o ano passado, essa necessidade de provar que está vivo para continuar recebendo benefício estava suspenso pelo INSS. Eu estou aqui ao lado do gerente executivo do INSS aqui em Sergipe, o Raimundo Brito. Gerente, quer dizer que essa necessidade da prova de vida retornou, inclusive temos 11 milhões de brasileiros que precisam ser avisados disso. No Brasil, são 11 milhões de brasileiros que não fizeram ainda a prova de vida e precisa fazer. Começou no dia 1º de junho, e vai até o dia 31 de dezembro, essa prova de vida. Foi feita uma escala, para que evitasse a aglomeração nos bancos, E agora, no mês de junho, aquelas pessoas que deveriam fazer prova de vida em março e abril, eles são obrigatórios a fazer agora em junho, porque senão eles vão ter o benefício suspenso. Quer dizer, então, a pressa agora é para avisar essas pessoas que fariam a prova de vida em março e abril só. Quem faria no ano passado, março e abril, é obrigatório fazer em junho. Porque se eles não fizeram agora em junho, no próximo pagamento, com certeza vai estar bloqueado o benefício. Aí nos meses seguintes, por exemplo, maio e junho do ano passado, que deveria ter feito a prova de vida e não fizeram. Maio e junho do ano passado vai fazer em julho. Maio, junho, agosto e setembro vai fazer em agosto. Outubro e novembro vai fazer em setembro. E assim vai até o dia 31 de dezembro, que vão ser aquelas pessoas que fizeram em março e abril. Em dezembro vai fazer de novo, referente ao ano de 2021. E quantas pessoas só aqui em Sergipe precisam ser avisadas dessa comprovação da prova de vida? Olha, são 371 mil segurados do INSS e desses 371 mil, restam 128 mil pessoas para fazer a prova de vida aqui em Sergipe, Então, essas 128 mil vai estar dividido, a cada 2 meses, ele vai fazer essa prova de vida e não sendo feito, o benefício está bloqueado.
Mas também, Cleber, não é um motivo de desespero. Porque se chegar no banco e ele estiver bloqueado, ele vai no caixa, faz a prova de vida, o dinheiro é desbloqueado e ele faz o saque. A necessidade de que o beneficiário faça a prova de vida ou pode ser um procurador? Tendo já a procuração já validada pelo INSS, o procurador faz a prova de vida, né? Então tem muitos casos, hoje mesmo eu recebi uma ligação já dizendo o seguinte: minha mãe tem 80 anos e como é que vai fazer a prova de vida? Aí eu disse, quem sacava o dinheiro? Ele disse, era eu, com a senha dela. Então o erro está aí, né? A partir do momento que aquele segurado não tem condições de se deslocar para o banco, ele tem que fazer a procuração, que é para ele estar legalizado. Nessa hora o procurador faz a prova de vida. Bom, aqui em São Paulo, os postos drive-thru de vacinação contra a Covid fecharam temporariamente por conta do baixo movimento. A gente vai conversar agora com a Aline Mércio, que tem essas informações. Aline, esses dias você falou também da xepa da vacina, as regras mudaram, né? Fala pra gente então, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Isso mesmo, Rodrigo. Mesmo ontem a gente falando que abriu, né, uma nova fase da vacinação aí para gestantes sem comorbidades e pessoas com 18 anos ou mais com comorbidades, a movimentação nos postos é baixa. Por isso hoje foi fechado os postos drive-thru. Temporariamente, a vacinação está sendo dada somente nas UBS. A gente lembra, Rodrigo, que essa vacinação está tendo uma adesão baixa por pessoas que não vão tomar a segunda dose que é necessária da vacina, né? A estimativa é que mais de 300 mil pessoas não voltaram para tomar essa segunda dose, por isso aí a Prefeitura faz o apelo para que essas pessoas voltem. E quanto à xepa que você falou, ela mudou a regra sim, né? Agora as pessoas com 50 anos ou mais sem comorbidades podem se inscrever, estagiários de saúde de qualquer nível também podem se inscrever e deficientes acima de 18 anos. Voltamos aos estúdios. Obrigado pelas informações, Aline. Agora a gente fala lá do Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio vai vacinar toda a população adulta da ilha de Paquetá, dia 20 de junho. A parceria com a Fundação Oswaldo Cruz pretende avaliar os efeitos da imunização contra a Covid-19. Paquetá possui cerca de 4.100 pessoas cadastradas pelas equipes de saúde da família. E a cidade do Rio de Janeiro não registrou novas mortes por Covid-19 nos últimos 2 dias. Os óbitos divulgados em um dia não necessariamente ocorreram naquela data. E há casos em que a demora para entrar no sistema pode chegar a 1 mês após a morte. Em fins de semana, principalmente em casos de feriado prolongado, como nos últimos dias, é comum esse atraso na divulgação dos dados, o que pode afetar a divulgação dos números da pandemia. A gente espera aí realmente que, né, essa seja uma notícia de esperança e que os óbitos, esse número de óbitos, sempre siga caindo, né? A seguir, um alerta para o desperdício de água. Vamos para o intervalo com imagens lá de Aracaju, capital de Sergipe, dia de sol com algumas nuvens, chuva rápida durante o dia e a noite, a máxima por lá chega aos 29 graus. A gente volta falando agora de notícia internacional. Na manhã de hoje, importantes sites de veículos de comunicação pelo mundo ficaram fora do ar. O New York Times, o Le Monde e o The Guardian estão entre os que foram afetados. A falha está em investigação e teria sido provocada a partir de um provedor americano de serviços de computação na nuvem. Os serviços já foram restabelecidos. E agora a gente acompanha o que é notícia pelo mundo, nesta terça-feira. O The Washington Post destaca: a polícia do Capitólio tinha ciência sobre a invasão semanas antes do motim, segundo a investigação do Senado. As descobertas foram representadas em relatório público mais detalhado e bipartidário. Ele chega no momento em que o Congresso está debatendo a legislação para financiar melhorias de segurança no Capitólio. O El País estampa: Keiko Fujimori denuncia fraude eleitoral sem provas e abala a reta final de contagem de votos no Peru. A candidata conservadora havia garantido durante a campanha que aceitaria os resultados, mas agora questiona o processo. O chefe de observação da Organização dos Estados Americanos, a OEA, parabeniza o país andino pela organização das eleições. O alemão Deutsche Welle destaca: FDA aprova medicamento contra Alzheimer. A agência do governo que regula medicamentos nos Estados Unidos aprovou nesta segunda-feira o uso do primeiro fármaco que ataca uma provável causa da doença de Alzheimer.
apesar de questionamentos quanto às evidências clínicas. O medicamento, a Aduhelm, é capaz de atacar a provável causa da doença e, possivelmente, desacelerar seu avanço. Os efeitos benéficos ainda não são totalmente conhecidos, mas os resultados dos testes são promissores, afirmou a agência. De volta ao Brasil, a chuva continua forte no leste de Santa Catarina, com alto risco para transtornos nessas áreas. Nos próximos dias, uma massa de ar frio de origem polar vai derrubar as temperaturas na região sul. Confira a previsão do tempo para esta terça-feira. Em previsão de temporais em toda a faixa oeste de Santa Catarina. Nas demais áreas da região sul, pode chover forte a qualquer hora. No sudeste, chove bastante no sul e leste de São Paulo e à tarde tem pancadas de chuva no norte paulista e no sul de Minas. Nas outras áreas, tempo firme. Já no centro-oeste, deve ter chuvas em vários locais do Mato Grosso do Sul, principalmente no sul do estado. No restante da região, o sol predomina. O tempo segue sem chuva em grande parte de Rondônia, no sul do Pará e no Tocantins. Nas demais áreas, sol e chuvas isoladas, principalmente entre a tarde e a noite. Dia de sol e chuva isolada também em todo o litoral do Nordeste. Chove a qualquer hora no leste do Rio Grande do Norte e de Alagoas. No norte do Maranhão, a chuva pode vir com raios. Nas demais áreas, tempo firme. O desperdício de água é um dos problemas que pode levar o Brasil à crise hídrica. Além dos reservatórios em baixa, um estudo mostrou que quase metade da água potável é desperdiçada. Diante das baixas nos reservatórios de hidrelétrica no país, o sistema de energia vive uma das suas piores crises da história. Mas e os reservatórios de água? Eles também podem ser atingidos e iniciar uma crise hídrica. Então, isso pode sim ter um duplo impacto aí, né? Ter uma sinergia negativa entre geração de energia e abastecimento público e de outras demandas também. E uma das razões que afeta o abastecimento de água no Brasil também é o desperdício. De acordo com um estudo feito pelo Instituto Trata Brasil, em 2019 foram desperdiçados 7,5 mil litros de água por dia, ou seja, 40% da água potável não chegou à casa dos brasileiros. Isso corresponde a 7 sistemas Cantareira. A consequência dessas perdas são principalmente um custo maior, do ponto de vista econômico, um custo maior para produção da água. Do ponto de vista ambiental, uma maior pressão sobre os mananciais e do ponto de vista social, um custo maior que leva a uma maior tarifa para os usuários. Tem sistemas que perdem 70%. Na região norte você tem município, por exemplo, Manaus, que perde mais de 70%. Mas você perder mais de 70% de água tratada na rede de distribuição é um evento absolutamente insustentável. Para melhorar a questão do desperdício de água, é preciso agir com algumas frentes. De acordo com especialistas, a primeira é atuar no combate aos vazamentos em tubulações, que distribuem a água nos municípios. A segunda é fazer o mesmo também em casa. Evitar pequenos vazamentos pode fazer a diferença. Por isso, feche bem a torneira. Uma torneira gotejando desperdiça até 46 litros de água por dia, ou 1.380 litros por mês. Verifique possíveis vazamentos. Um furo de 2 milímetros no encanamento pode desperdiçar 3.200 litros de água por dia. Desligue a torneira enquanto escova os dentes. Isso pode trazer uma economia de até 80 litros de água por dia. Evite o uso de mangueira. 15 minutos dela ligada pode consumir 280 litros de água. Eu acho que deve sim se fazer campanha. A gente tem uma reserva? Tem, mas se esse período se prolongar e se o consumo não reduzir, a gente pode entrar sim numa faixa crítica de abastecimento. Isso aí, vamos fazer a nossa parte, vamos economizar água, né? A seguir, Padre Zezinho completa 80 anos com missa e uma live especial. A gente sai agora com imagens da capital federal em Brasília, dia de sol com algumas nuvens, mas sem chuva. A máxima por lá chega aos 28 graus.
Você sabia que no mês de junho acontece uma campanha para conscientização sobre anemia e leucemia? Pois é a ação Junho Laranja, que é para informar sobre a prevenção e incentivar a doação de sangue e de medula óssea. A gente conversa agora, então, com um especialista em hematologia e em transplante de medula óssea, que é o Leandro de Paula, para esclarecer mais, né, esse assunto. Doutor Leandro, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Canção Nova Notícias, né? Obrigado já pela participação do senhor. A gente gostaria, então, de saber mais, né? Essas doenças lembradas neste mês, elas são diferentes, né? Anemia e leucemia, mas quais as diferenças e causas dessas duas doenças? E aí a gente já pergunta também se a anemia, né? Muita gente tem anemia, se a anemia pode provocar a leucemia. Bom, primeiramente, Rodrigo, obrigado pelo convite e toda a equipe da Canção Nova. Fico muito feliz de falar de um assunto tão importante, que é a minha prática e minha atividade diária. Muito bom dia. Primeiro, sem máscara, porque eu estou numa sala fechada e estou sozinho. E segundo, eu estou vacinado. Então, veja, a anemia não provoca leucemia. São duas doenças diferentes. Eu posso falar em 10 segundos sobre a diferença de anemia e leucemia, porque leucemia é caracterizada como um câncer e ela tem causas que são indeterminantes. E tem a anemia, que são provocadas principalmente pelas deficiências de algumas vitaminas. Então, o mais comum no mundo e consequentemente também no Brasil, nós temos a anemia por deficiência de ferro. E a leucemia, ela tem uma causa indeterminante como constitucional. Então, as pessoas que usam muito elementos agrotóxicos, as pessoas que trabalham com irradiações, então, esses que são consequentes. Mas a maior causa disso, Rodrigo, vem para o meu telespectador, é relacionado com as hereditariedades. Então, é aquela família que tem muito câncer, então pode ter um outro tipo de câncer, incluindo também a leucemia. Certo, doutor. Pode continuar. Lembrando que a leucemia, como faz parte do grupo de câncer, então ela não tem uma procedência de anemia. A leucemia contém anemia no seu quadro clínico e na sua alteração de laboratório. A anemia, que é a mais comum, nós temos as deficiências de vitaminas, como eu disse, a mais comum de ferro. Então, o paciente que trabalha e tem uma indisposição, ou aquela mulher que tem uma perda menstrual mais frequente, ou aquela pessoa que faz uma alimentação um pouco mais restrita, isso pode desenvolver deficiências de anemia, de deficiências de vitamina, consequentemente uma anemia que aí vai ser corrigido com o tipo de deficiência específica. Já a leucemia, ela apresenta cansaços, hematomas, sangramento gengival, febre, algumas infecções que podem consequentemente estar relacionadas com essa deficiência de imunidade que é a leucemia. E a leucemia é tratada com específicos tratamentos de quimioterapia. Certo, doutor, muito bom esses esclarecimentos, né? E a gente pergunta então para o senhor aí, qual é o momento, quando o paciente deve procurar um médico e quando ele tem chance de cura? Bom, a cura da doença a procura do médico é sempre necessária quando você apresenta os primeiros sintomas. Então, seja sintomas por hematomas no corpo espontâneo, não ligado a nenhuma batida, nenhum trauma. Então, essa espontaneidade deve ser direcionada a procurar um médico com essa análise para investigar, um médico clínico ou hematologista. A anemia, uma vez diagnosticada por um clínico, por uma avaliação convencional, num check-up, ou uma avaliação de rotina no ginecologista, ou uma avaliação com o seu endocrinologista, dermatologista, um médico que às vezes comumente as pessoas fazem uma análise.
e aí detecta-se anemia, e aí busca-se o hematologista. Ou, se o paciente tiver um cansaço, então faz aquela caminhada diária, faz aquela atividade de buscar as crianças na escola, ou mesmo no trabalho, começou a ficar mais indisposto, então o paciente deve procurar um médico hematologista, um médico clínico, né? Já a leucemia, você não vai conseguir fazer diagnóstico em casa ou mesmo no pronto-socorro. Então a procura sempre por um clínico, por um médico, como apresentou um sangramento gengival pelo nariz, de uma forma espontânea, indeterminada. Então esses médicos são importantes para fazer uma análise clínica. Tá bem, doutor Leandro de Paula, obrigado pela participação aqui no CN Notícias. Bom, e hoje é aniversário do Padre Zezinho, José Fernandes de Oliveira, ou simplesmente Padre Zezinho, completa 80 anos de vida. Para celebrar a data, está marcada uma missa e uma live no canal do YouTube dele, às 6 da tarde, com testemunhos sobre a vida e a obra que marcaram essa trajetória. Padre Zezinho é grande referência da música e da comunicação católica no Brasil, mineiro da cidade de Machado. Padre Zezinho cresceu em Taubaté, São Paulo, onde frequentava com a família a comunidade Sagrado Coração de Jesus, onde nasceu sua vocação, mais tarde consolidada com ingresso na congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus. A gente acompanhou imagens aí de um repórter Canção Nova especial com o Padre Zezinho. E olha, hoje às 8 da noite tem uma live especial com a irmã Helena Rocha. Vamos conversar sobre a APAM, que é a Associação Paulista de Amparo à Mulher, que ela coordena desde 2012. A live é no Instagram, @CançãoNovaSP. Até amanhã, fique com Deus, tchau, tchau.